Para falar sobre a pressão exercida por um gás ideal, vamos considerar aqui um cubo contendo gás. Esse gás vai ter suas moléculas e aí nós temos aqui a massa de uma determinada molécula e a velocidade com que essa molécula vem de uma parte do cubo até outra, né? Então ela vai se chocar aqui com a parede e depois vai voltar, e aí depende do tipo, pode se colidir com outra, mas considerado basicamente, inicialmente, para se ter um cálculo, é feito assim. E aí vai ser determinada aqui uma formulazinha para a pressão exercida por esse gás aqui dentro. Essa pressão, ela vai depender, depois de feito alguns cálculos baseados no lado, é feito com o lado, e aí depois trabalha-se com a área, e chega-se a um volume, a massa do gás, e aí a gente vai ter a velocidade com que essas partículas estão aí dentro, né? Ao se trabalhar isso, é calculado a fórmula da pressão desse gás, baseado na velocidade das suas moléculas, na massa e no volume ocupado. Agora vamos falar sobre a energia cinética do gás ideal. Para falar sobre a energia cinética do gás ideal, vamos considerar uma partícula desse gás, e aí a gente pode usar a fórmula lá da mecânica clássica. Como eu já disse, aqui a gente vai aplicar algumas coisas da mecânica clássica para chegar aos resultados, já que estamos falando de partículas. Então a energia cinética, C, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso é a formulazinha lá da mecânica clássica. Agora é o seguinte, se eu pegar essa fórmula de pressão que o gás exerce aqui e isolar o meu M, que é a massa, eu vou ter isso aqui. A minha massa é igual a 3 vezes o volume vezes a pressão dividido pela velocidade ao quadrado. E mais, agora se eu pego essa minha fórmula de energia cinética aqui e substituo nela todo M, todo esse M que eu encontrei, nós vamos ter essa configuração. E simplificando aqui, dividindo V quadrado por V quadrado, eu vou resultar em energia cinética igual a 3,5 de pressão vezes o volume do gás. Simplificando, se eu substituir, já que tem uma fórmula, a gente já viu em alguns vídeos aí, que PV é igual a nRT. Então, como eu sei que em um gás a pressão vezes o volume é igual ao número de mol vezes a constante universal dos gases multiplicado pela temperatura, eu posso substituir PV por nRT. Então, eu posso dizer que a energia cinética do gás é 3,5 de nRT. Onde o que vai variar aqui é a temperatura, já que N é o número de mol, é um valor fixo, e R é a constante, né? Se é constante, ele também não vai mudar. Agora vamos ver a velocidade média das moléculas. Para a velocidade média das moléculas, nós temos aqui o seguinte, pegando esta fórmula aqui, que a gente viu, a última, da energia cinética do gás, a gente vai, no lugar de energia cinética, vamos substituir. Então, eu vou substituir por isso aqui, ó, por mv ao quadrado dividido por 2, e continuar com 3,5 de nRT. Só que como eu sei que todo N, ele é M, que é a massa, sobre a massa molar, que é a emissão, nós vamos substituir. Vai resultar nessa fórmula aqui. Simplificando M com M, ainda 2 com 2, nós resultamos com V ao quadrado igual a 3RT dividido por M, ou seja, a velocidade ao quadrado, que é a velocidade média das moléculas, será 3 vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura dividido pela massa molar. A gente poderia ainda aqui simplificar se eu quisesse. Eu poderia dizer que V é a raiz quadrada, né, de 3RT dividido por massa molar. Claro, se eu for fazer um cálculo, eu tenho que fazer isso aqui, já que eu tenho que determinar o resultado final.